Mas aí, muito boa coletiva, hein, Drew? Muito boa coletiva. A gente tava até discutindo antes, né? Pô, será que vai agregar? Será que não vai agregar? Como que vai ficar essa situação? Porque, pô, o Roberto de Andrade e o Alessandro, sempre que vão dar entrevista, a última foi uma parada que, tipo, É o mais do mesmo, não né? falaram nada, né? Não falaram nada. E o Duílio não. O Duílio, pô, agora ele falou que o Corinthians está negociando aí com o goleiro Ivan, que tá querendo até 50% dos direitos econômicos aí do Ivan, sendo que a Ponte tem 100% do valor. Então, sinceramente, aí eu gostei bastante do que eu vi. Acho que tem muita coisa pra gente debater. Peço até, né, rapaziada, sei que todo mundo vai embora aí, mas fiquem aí, vamos vamos debater como que foi essa coletiva. O Duílio falou bastante do 9 aí, né, Drew? Tem muita coisa aí pra gente falar e eu particularmente gostei muito aí, Drew. Gostei muito do que vi. Não, acho que melhor entrevista em muito tempo, né? Nem se compara com essa que você falou aí, né? De Alessandro e Roberto de Andrade, que a gente ficou aqui 1 hora, né? Sei lá, 50 minutos ouvindo que isso não pode falar, que isso não pode falar, que isso ainda é não sei o quê, que é... Até o Paulinho, né, Vitão? O Paulinho no CT era uma visita, então nada foi muito transparente ali. E hoje muito pelo contrário, né, Vitão? Tudo sendo dito, o sócio.com paga 50% do William, a gente ainda não tinha essa informação clara. Fulano paga 100% a Taunsa paga 100% do Paulinho, do acordo completo. No final agora, uma negociação que está acontecendo, né, Vitão? Nem é certa ainda. O Duílio vai lá e fala, ó, estamos tentando comprar 50%, vamos pagar uma quantia em dinheiro. Óbvio que o valor ele não vai falar, né, mas acho que já é uma transparência bem interessante. Abre a coletiva falando, ó, nosso balanço está lá no site. Dá em direta para jornalista que tá aí até agora lá no Twitter, falando que são coisas mirabolantes, mentira e não sei o quê. Não só indireta, né? Não. São diretas, bem diretas, né? Então... O Cavani queria ver número Ragnick. Fala até sobre esse Cavani, né? Que, pô, sentei com os caras, conversei com eles queriam voltar pra América do Sul, quando a gente começou a conversar. Então, de fato, houve ali um interesse tão... Não era só sonho, né, Vitão? Acho que era um negócio mais palpável ali, pelo que o Duílio passou. Então, e acho legal isso, não foi indireta, né? Ele deu o nome do jornalista, deu o nome depois de outro jornalista, o Capelo lá, né? Que faz as partes matemáticas. Então, uma entrevista bem clara, bem legal de acompanhar, acho que bem direta também. O Colagrossa acho que vai muito bem. O Wesley Mello, sobretudo, eu gosto muito de ouvir o Wesley. Ele tinha dado uma entrevista há muito tempo aí. Também é um cara que me parece muito bom também no que fala ali e tudo mais. Então, tudo Falou bem, da dívida, né? tudo bem explicado. Falou da dívida do Corinthians de forma aberta. De dívida, não ilude falando, pô, a gente tá tentando pagar a dívida. Ele meio que compensa, né? Pô, a dívida subiu pouco. E é esse o interesse inicial. Fala do elenco, né? Pô, a gente do Fair Play precisa de 80% dos gastos no futebol. A gente tá com 63%, pode chegar a 70%, que é o ideal da UEFA e tal. Então, tudo bem claro, tudo bem legal. Coletivaça, né, Vitão? Coletivaça aí. O Duílio já fala. O Bruno Melo nem anunciado foi, né, Vitão? O Duílio já sai falando, pô, é um jogador versátil, forte na bola aérea. É um cara que vai ser útil, a comissão técnica pediu. Então, porra, tudo foi falado. Acho que tudo que foi perguntado, nada ficou sem explicar, né, Vitão? Nada ficou sem explicar, assim, tipo, não sei, não podemos falar muito sobre. Só o Diego Costa, né? O Diego Costa. Ele fala até que não conhece, que nunca falou e tal, porque o Corinthians não pode estar negociando com o Diego Costa aí enquanto ele está prestes a rescindir o contrato, né? Ele tem clube e tal, então o Corinthians faz a dele de, pô, nem sei, nem conheço o Diego Costa, nunca falei com o cara. Mas de resto, Vitão. Mais um mês, TMJ. Tamo junto, Marifi, obrigado aí pelos 7 meses. De resto foi direto e reto, né, Vitão? Sim, direto e reto, entrevista bem transparente, espero que seja assim sempre, viu, Drew? Assim sempre, porque essa nova gestão do Corinthians está deixando uma impressão muito positiva para a torcida, né? Que é o que importa, né? A torcida abraçar o projeto. A gente tava falando do Wesley, né, Drew? E isso daí também chama atenção mesmo, de 63% lá, que o Corinthians teria ainda 7% para gastar por mês aí com jogadores. Isso é muito bom. O maior erro do MT foi ter dado espaço para aquele Mauro César. Eu achei que ele passou um pouco do... Assim, eu entendo do Duílio porque, pô, Drew, é a primeira entrevista em tempos e ele leu muita coisa, leu muita mentira, leu muitas críticas. Então foi a primeira vez que ele veio pra imprensa e tava com isso entalado, né? Claramente tava com isso entalado. Mas também achei que deu muito espaço aí também, mas enfim, aconteceu. Lembrando aí que o Wesley Mello fala, né, que o Corinthians começou o ano com a dívida em 957 milhões e a tendência é o Corinthians fechar no azul, né?
que o Corinthians, inclusive, ele destaca a importância da Falcone, né? O que, enfim, quem é do ramo, quem é do meio aí sabe do peso que tem. Diz que o Corinthians cumpriu todos os objetivos de 2021 e que teve um superávit o ano passado e que ainda estancou o endividamento, né? Então o Corinthians novamente aí deve fechar no azul, o que é um bom sinal aí para quem... Ele exaltou a diferença ali, né, no vermelho. Fechou um ano, 2020, 123 milhões negativo. E a expectativa, e 2021, 3 milhões positivo, né? Ele falou 3,7 milhões esse ano para fechar alguma coisa assim. Então é um negócio bem diferente, né? E como eu falei, não é um negócio tipo, a gente tá pagando as dívidas, vamos solucionar. Ele mesmo fala, né? Não vamos pagar todas as dívidas, não tem como. O ideal é meio que travar, né, Vitão? Essa dívida parar de crescer, né? Que se a gente vê o gráfico da dívida do Corinthians, ela vai subindo. E, pô, o primeiro passo é parar, né? Até tem uma pergunta que pergunta quando que o Corinthians vai começar a pagar essas dívidas. Ele fala, né, que tudo tem o seu tempo, são acordos e tal. Então o primeiro passo era, como ele falou mesmo, estancar um pouco, né? Parar de sangrar um pouco o clube ali, parar da dívida, para a dívida não chegar a 1 bilhão e meio e tudo mais. E todos os números exatos, né? Não é tipo, estamos devendo mais ou menos 900 milhões. 1 bilhão é a nossa dívida. Não, 900 e tanto, faturamos tanto, vamos faturar tanto. Ele fala, pô, a gente prevê aí que ganhe 10 milhões, mas pode ser que ganhe um pouco mais. A expectativa é ganhar até um pouco mais. Então estão sempre jogando para baixo, né? O Duílio até acho que foi interessante ele falar daquele sétimo lugar, né, Vitão? Muita gente ficou puta, né? Nossa, o Corinthians tá esperando o 7º lugar pro Brasileirão do ano que vem. Isso é pela parte financeira, né? Pra não dar problema em termos de o Corinthians colocar lá um 2º lugar, ficar em 5º e fechar no vermelho, né? Então, eles explicam tudo isso e eu acho que a torcida começa a entender um pouco melhor a situação, né, Vitão? Com clareza, né? Exatamente, Drigo, exatamente. Falando em clareza, né? O Duílio foi muito boa essa coletiva, Drigo. Eu particularmente gostei bastante. Eu até anotei aqui umas coisas que o Duílio falou que chamaram atenção, né? Primeiro, ele assume, né, que existiu uma sondagem pro Cavani, né? Que existiu no passado essa sondagem pro Cavani, que ele conversou com o irmão do Cavani, né? E até bate com aquela matéria do Globo Esporte que deu, que o irmão do Cavani teria falado que o Corinthians vai atrás do Diego Costa. Ele fala também que o Cavani é praticamente impossível por conta das declarações do técnico do Manchester United, etc. E em determinado momento até falou que teve uma sondagem com o irmão dele, etc. Mas parou por aí. Então ele ainda fala, né, que o Corinthians não vai esperar até o meio do ano, que o Corinthians não está esperando um camisa 9 e que não vai esperar até o meio do ano. Então o que eu entendi disso tudo é que o Cavani está descartado, Drew. Foi o que eu entendi, pelo menos, dessas respostas do Duílio, que o Cavani está arriscado aí, porque ele vai ficar, né? Porque ele deve permanecer no Manchester United, como o Duílio mesmo falou. Foi o que eu entendi. Ele falou também que hoje o Corinthians não negocia com nenhum centroavante, né? Não há negociação com centroavante no momento. E negociação é diferente de consulta, né, rapaziada? Consulta é perguntar, pô, e aí, tá disposto, não tá? Quanto que é? Negociação é quando senta e aí põe o papel, avança, caneta, né? Tudo na mesa, né? Números, né? Ele Coloca cita números. O Diego Costa e o Soares, algo que o Neto já tinha falado, né? Que, falei com o Duílio e Cavani, Soares, Diego Costa são os nomes. Ele citou os três. Eu achei até estranho, viu, Drill? Porque ele falou do Soares mais de uma vez e ficou por essas, assim, sabe? Não foi muito a fundo, não... É que é um nome mais irreal, né? Acho que é um nome, ninguém leva mais muito... irreal, mas o Corinthians quer isso, pelo que eu tô vendo, né? Que é um nome irreal, né? Ele bate muito essa tecla, né? Por conta desse parceiro, que nem se sabe quem é o parceiro, né? Mas por conta da parceria, por isso que o Corinthians busca o nome top, né? Pra ter esse impacto, né? E aí é um negócio que a imprensa vinha falando há muito tempo e é legal o clube também admitir. Outra resposta, ele fala também, se não vier o nome de impacto com o parceiro, né, Vitão? O Corinthians consegue contratar um outro jogador sem o parceiro, um jogador mais, né? Um jogador mais comum, dá pra dizer, um jogador mais real, mais palpável a nível nacional. Então, essa busca inicial... Ele prometeu, né? Ele prometeu esse... Não sei se é Diego Costa ou se é Cavani, mas vai vir um centroavante pica. Bom. E aí as duas distinções, né? Ou um bom com... É aquele negócio Wesley Moraes que falou-se lá, né? Ou um bom com muito impacto para um parceiro vir bancar, ou um bom que o Corinthians banque aí como um atacante para ser titular, mas não para ser o garoto propaganda do time, né? Porque o Cavani chegaria num time com o William, com o Renato e ainda seria o cara do time, assim, em termos de imagem, né? Cavani, é um negócio diferente. Então pode ser que venha só um atacante bom, que dê resultado, mas não seja o cara que vende camisa e tudo mais. Mas ainda assim, importante, né, Vitão? Então, legal também essa clareza.
É muito legal, os caras geralmente falam, né? A gente tem um parceiro que ajuda a bancar o William, tem um parceiro que ajuda. Mas eles deram porcentagens, né? A gente fechou. O Colagross até fala, pô, a gente fechou esse contrato lá na Arena com as sócios lá. Tipo, felizão, né? E outra coisa do Duílio também é que ele fala, né, que no futebol brasileiro o Corinthians não tá olhando pra muitos nomes não, que a busca mesmo tem sido no exterior, né? E então eu imagino que deve ser algum sul-americano que atue no exterior, não imagino europeu, africano, asiático, enfim, vindo pro Brasil. Eu imagino que o próximo camisa nova do Corinthians será sul-americano, seja lá qual for a nacionalidade, né, Drill? Falou também que não existe urgência em vender um jogador, e falando em números, né? Bem legal isso também, que não é lá uma novidade, mas ele confirma, né? A Sócios.com aí vai pagar está pagando 50% do salário do William, então o Corinthians só paga metade do salário. E a Taunsa vai pagar aí 100%, Drew, do salário do Paulinho, né? Ou seja, vai bancar tudo E do início ao fim, né? Sem clube. Ele fala, né? O Corinthians deve ficar com luva, de repente. Eu não sei o que esse 100% do salário quer dizer. Ele falou 100% do contrato do Paulinho, né? Então, do início ao fim, a Taunsa vai pagar aí. Então o Corinthians tá leve com o Paulinho. Tá como leve. se não estivesse lá. É um jogador de graça. É isso, Vitão? Ele falou que inclusive, e a troca é pela imagem do próprio Paulinho, né? Em troca de ações e com o próprio Paulinho, né? Então o Corinthians fica meio tranquilão, né, velho? Então aquele vídeo do trator do Paulinho ainda vai sair, né? Vai sair. Em algum momento isso vai sair. E falando da Folha, né, Adriano? Ele fala que a Folha, em janeiro de 2022, ainda é um pouco menor do que a Folha em dezembro de 2020, né? Isso chama atenção, né? Ele até interrompe, né? O Belo fala... Wesley, como que o Corinthians conseguiu contratar caras tão bons sem aumentar demais a folha dele? Peraí. Demais não, sem aumentar nada. Isso chama atenção, né? Chama atenção. É o planejamento do Corinthians para trazer esses caras, pô, liberando muito jogador. É o que a gente fala aqui sempre, né? Pô, de repente um torcedor rival, um jornalista que não acompanha muito o clube, que não vai procurar estudar, que não vai procurar conhecer, saber, aprender antes de falar, né? O Corinthians liberou muito jogador, né, velho? O Corinthians liberou muito jogador, e jogador que ganhava uma quantia relativamente considerável aí por mês, né? Não são jogadores baratos, não, né? O próprio Jonathan Cafu que tá de volta, né? Deu uma saidinha aí, já deu uma ajudada boa, voltou, agora vai sair de novo, imagina. E o Corinthians segue, né, Vitão? Segue fazendo isso, né? Segue oxigenando bastante. Esse início de temporada, o Corinthians, enquanto pensa no centroavante, tá saindo muita gente aí, né? Todo dia o Cuiabá anuncia um ex-Corinthians aí. Marquinhos. Você vai ver o Marquinhos, Léo Santos, Kaique França saiu. Mil a 200 mil, 300 mil de salário que você vai liberando aqui, liberando lá, meu. A hora que vai ver já dá um alívio de 2, 3, 4 milhões que foi o que aconteceu, né? 4 milhões e meio aí na folha. Então isso chama bastante atenção e mostra que a gestão do Andrés, né, Drew? Pelo menos no futebol, entendo que o Andrés teve sua importância para a Arena, ele praticamente entregou a Arena. A Arena tá praticamente quitada, né? Perto do que a gente achava que poderia ser. Enfim, mas no futebol o Andrés foi muito mal e isso o Duílio tá aí pra reforçar, né? E sobre o Ivan, né, Drew? Que aí deu até a polêmica do Donelli lá na pergunta do Vessa. Ele fala que o Donelli, ele meio que desconhece isso do Donelli saindo, etc, né? Não bate muito nessa tecla, e que o Donelli vai brigar por posição com o Ivan mesmo, né? O Ivan que o Corinthians, aí repetindo, o Corinthians tenta a negociação por 50% dos direitos. Então teve mais essa situação aí de que o Donelli de repente não vai embora, né? Vamos ver, né, Drew? Então aí eu acho que essa chave dos 50% eu acho que é bem interessante, Vitão. Assim, eu tava a Ponte Preta, pelo que se diz lá, penhorou o Ivan, né? Tudo que entrar do Ivan vai sair para pagar uma dívida lá que a Ponte Preta diz que é de 10 a 12 milhões. 100% do Ivan, então, pô, talvez o Corinthians pagar aí, se for 50% proporcional a isso, pagar 5 milhões, Vitão, por um goleiro como o Ivan, que é um goleiro para mais 10 anos aí de futebol, digamos, para mais, sei lá, 8 anos, 6 anos aí. Aí eu acho que é bem interessante. Sobre o Donelli, acho que o Duílio fez a dele ali, né? Pode ser que ele já saiba que o Donelli tá insatisfeito, pode ser que ele já saiba que o Donelli tem sondagem, mas por enquanto o Ivan nem chegou ainda, né, Vitão? Então ele tem que se preocupar primeiro com um assunto de cada vez. Acho que ele preferiu dar uma abafada nisso aí. E também não vou julgar ele de ter feito isso. Acho que foi bem ok nesse sentido. Enfim, uma baita coletiva, né? Trazer o Ivan pra fortalecer o elenco faz sentido também, né, Drew?
O que ele falou, querendo ou não, é uma coisa que faz sentido, né? Querendo ou não, é um cara um pouco mais pronto. Mas eu gostei que ele falou também. O Donelli, né? O Donelli entrou bem no profissional. Ele fala, né? O Donelli entrou bem no profissional e tal. Então. Acho que ele tá na dele ali também. Acho que fez o papel dele aí, enfim. Mas. Talvez essa seja a única pergunta que ele não falou muitos detalhes, mas ele falou o que ele podia falar, talvez, no momento, e falou talvez o que aconteça de fato. Talvez o Donelli não tenha pedido pra sair, né? A informação não é do meu timão, né? Ou é? Não é do meu timão, né? Não. Informação do Globo Esporte, se não me engano, de que o... Quer dizer, eu não sei se o Donelli pediu pra sair, mas que teria uma negociação pro Donelli sair, né? Não sei se chegou antes, chegou depois. Isso aí, sinceramente, eu não sei se eles falaram na live deles, não sei quem falou isso daí. Mas é isso, eu acho que sobre o Duílio, rapaziada, acho que a gente destacou praticamente tudo aí. Deu uma resumida aí do que o Duílio falou, né? Dos principais pontos. Falou do Ivan, falou que o Corinthians também não tem necessidade de vender nenhum jogador, né, Drill? Então, assim, o Piton, teoricamente, deve permanecer no Corinthians mesmo, né? Mesmo com o Bruno Melo, o Raul Gustavo, enfim, outros jogadores aí. O Corinthians não pensa em vender ninguém. E também acho que no momento aí não tem muita gente pra vender também não, né? A não ser o João Vitor, né? Que deve ficar aí pelo menos até o meio do ano. Né? E o Ederson, né? O Ederson que... emprestar. Não, mas aí são jogadores. Eu acho que eu quis dizer isso no. Do elenco? Jogadores que estão no elenco, né? Que estão no CT, enfim, que fazem parte do planejamento. Justo. Certo? E teve o Colagrossi também, né, Drill? Ele falou alguns pontos. E um detalhe ali, só pra fechar o Duílio, né? Ele confirma que o Bruno Melo foi pedido da comissão técnica, né, Vitor? Também, boa. Confirma que era uma informação que. Não sei quem deu também essa informação, que o pedido era da comissão técnica, e ele confirma, né? E ele mesmo fala, né? Os atributos do jogador, né? É um cara jogo aéreo, versátil. Então. E falou, né? Pô, vai ser útil. E acho que acaba que vai ser útil aí. Não acho que o Bruno Melo é tão pior do que Fábio Santos e Lucas Piton hoje, né? Imagino. Mas enfim. Também não acho não. Paulinho será apresentado sexta-feira, 14 horas, hein, rapaziada? Sexta-feira, 14 horas, teremos a apresentação do Paulinho e vamos fazer esse mesmo esquema. Vocês gostam desse formato, né? A gente ficar vendo pro coletivo, depois falar, enfim. Passem um feedback aí, mas Paulinho... Estaremos aqui, né? Sexta-feira. Estaremos aqui lá pra 1h da tarde. A gente deve estar aqui aí pra acompanhar essa coletiva também, né, Drill? E só pra pontuar também que teve o Colagrossi pra gente não passar batido, né? Ele fala dessa questão que vai ter show na arena, mas que o Corinthians não vai deixar de jogar em casa, né? Garantiu isso daí. Excelente ponto. Sobre o Camisa 9... Quando ele foi questionado lá sobre os parceiros, ele fala que há conversas em paralelo com diversos parceiros, né? Então já tá mais ou menos tudo amarradinho aí pra... Pô, pintou um 9, pintou uma oportunidade, ó, bom, tem um parceiro aqui. Então, esse é o ponto. E aí ele também fala algumas metas do Corinthians pra 2022, né? Valorizar patrocínios do clube, tornar o futebol feminino autossustentável, o que ele falou que está perto de acontecer. Ter conteúdos e transmissões próprias, né? Ele até cita o NBB aqui na Twitch. E o novo fiel torcedor, né? Além do aplicativo lá, como que é, Drew? Que você sugeriu o nome? Coringoni? One Corinthians? Não, o aplicativo vai ser Universo SC.